Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei de Yahvé, e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore, plantada junto a riachos, dá seu fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os ímpios, pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, Yahvé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Sou ex-acólito de Dom Henrique Soares, mas continuo exercendo e acolitando na paróquia de Nossa Senhora de Fátima e comunidades vizinhas que se localiza no complexo do Benedito Bentes e adjacências. Sou catequista de Crisma também há mais de 23 anos. Pois bem, é com muita satisfação e alegria que venho expor um pouco do tema da Eucaristia, especificamente a presença real de Jesus Cristo. Recebi o convite do Café Católico e estou aqui para expor esta temática, que é um tema tão abrangente da Eucaristia como presença real de Jesus Cristo, que é um tema tão rico, é um tema tão complexo e é um tema salvífico também, com relação à nossa salvação e a salvação de toda a humanidade. Mas, atenção, antes de começar a explanar o tema, tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. Não deixemos os nossos olhos olharem para outra fixação, para outro rumo, para outra direção que não seja nosso Senhor, que não seja a sua igreja que ele deixou, que ele pensou, que ele articulou e que ele fundou. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. Os olhos fixos, não é? Sem virar para o outro lado, sem enaltecer, sem idolatrar outra situação, e sim adorar somente ao Senhor, fixar esses olhos em nosso Senhor. Gostaria de começar a minha meditação neste café católico e que vocês acessem também e procurem estudar, procurem escutar os temas, são diversos temas que são abordados neste café católico. E a minha meditação neste podcast é sobre a Eucaristia, repito, presença real na hóstia e no vinho consagrados, no corpo e sangue do Senhor. Sabemos que quando falamos em Eucaristia, estamos pensando primeiramente na missa. Não vou abordar este tema agora, e sim a presença real na hóstia e no vinho consagrado, que é o corpo e sangue do Senhor. Mas, primeiramente, esta Eucaristia se refere à missa, e esta missa teve vários nomes no decorrer da história, da própria história da Igreja, história da humanidade.
Sabemos que a nossa igreja tem mais de 2000 anos. Sendo assim, primeiramente, a missa foi chamada de Eucaristia, que significa ação de graças. Aí também, lá no grego, significa, a palavra é Euchariotiam, que significa também reconhecimento, agradecimento e gratidão. Temos também Eucaristia em latim, Eucharistia. Pois bem, vamos agora colocar algumas pesquisas para contrastar o tema, para fazer com que o tema fique mais complexo ainda e polêmico. Vou colocar uma pesquisa realizada em 12 de agosto de 2019 pelo Instituto Humanistas Unicinos, lá dos Estados Unidos. O que é que essa pesquisa relatou? Que a maioria dos católicos, lá naquela região, não acreditam na presença real de Jesus na Eucaristia. Veja que frase triste, que frase pobre. Os próprios católicos, eu não falo nem protestantes, e sim os próprios católicos. Foi uma pesquisa de 2019. Também a reportagem de Mark Pattison, publicada por Catholic News em Service em 8 de agosto também de 2019, tendo a tradução de Moisés Esbardelotto. Lá, naquele estudo, relata que o nível da crença católica na presença real de Jesus na Eucaristia mostrou que a maioria dos católicos não acreditam que o pão e o vinho usados na missa se tornam o corpo e sangue de Cristo. É uma tristeza, meus irmãos, a gente saber, a gente escutar que tem católicos que participam de missa e têm este pensamento. Não acreditam, não aceitam. A dúvida está lá, até mesmo quando estão na fila da comunhão. Será que esta hóstia que eu vou receber é o corpo de Cristo? Será que este vinho que eu vou receber é o sangue de Cristo? Não acredito na transubstanciação. Agora irei colocar um pouco sobre o relatório de um bispo, colocando uma forte repreensão. Este bispo, ele era auxiliar de Los Angeles, o Dom Roberto Barron. O que foi que ele postou em suas redes sociais no dia 6 de agosto? É difícil descrever como me sinto irritado depois de ler que o estudo mais recente do Speriwet revela sobre a compreensão da Eucaristia entre os católicos. É de lamentar. Mas ele coloca alguns pontos aqui. Ele coloca que deveria ser um chamado a despertar para todos na igreja, abrir os olhos, abrir o coração, abrir o entendimento. O mesmo Dom Barron se dirige à pesquisa PEN e relata: estou culpando a mim mesmo, estou culpando aos bispos, aos padres e a qualquer um que seja responsável por transmitir a fé, disse ele. Somos todos culpados. Eu mesmo, agora estou falando como experiência própria, como catequista de Crisma e Primeira Comunhão. Quando eu pergunto se eles acreditam na transubstanciação, nesta transformação da hóstia e do vinho no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pergunto aos meus catequizandos e eles olham para mim, eles param um pouco e ficam pensando. Eu me pergunto, será que eles estão com dúvida? O que é que está acontecendo no pensamento dos meus catequizandos? Eles pararam
Eles não responderam, fixando o olhar em cima de mim, com aquele olhar de dúvida. Eles ficam confusos um pouco, ou até mesmo eles não acreditam na transubstanciação. É problemático esta situação. Também, em outras pesquisas da mesma linha, é 69% de todas as pessoas que se identificam católica lá em Los Angeles, apenas 31% acreditam na presença real de Jesus na Eucaristia. O que é que está acontecendo realmente? O que é que está se passando na mentalidade dos católicos? Eu não falo nem em outras pessoas, em outros irmãos de outras denominações, e sim dos católicos. Será que o catecismo da Igreja Católica e a Escritura, a Sagrada Escritura, estão mentindo? O que é que está acontecendo realmente? Assim, meus irmãos, o próprio Jesus, que é Deus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Senhor da nossa história e do nosso ser, Ele é soberano, é onipotente, onipresente, onisciente. Ele próprio instituiu na última ceia. E quando foi esta última ceia? Há mais de 2000 anos atrás. Na última refeição que Jesus Cristo fez com seus apóstolos em Jerusalém, antes de sua crucifixão, ele institui a Eucaristia, também conhecida como comunhão. Esse Jesus que é tão forte, que é tão poderoso. E esta é a afirmação que ele diz, que ele confirmou: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Também os evangelistas da escritura canônica, dessa Bíblia que nós temos, que a igreja atestou e aprovou através do seu magistério. Os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, eles atestaram também. E o próprio apóstolo Paulo atestaram esta afirmação. Em Mateus, capítulo 26, versículos do 17 ao 30, em Marcos, capítulo 14, versículos do 12 ao 16, em Lucas, capítulo 22, do 7 ao 39, em João, capítulo 13, versículo 1, e também em João 17 e 26. Lá em São Paulo, também ele atesta em 1 Coríntios, capítulo 20, 11, versículos do 23 ao 26. E a gente aborda também e encontra-se com esta temática lá no evento comemorativo ou na Quinta-feira Santa do Tríduo Pascal, do primeiro dia do Tríduo Pascal. Assim, os três evangelhos sinóticos ou sinóticos e a primeira epístola aos Coríntios afirma o que Jesus disse. Em Mateus capítulo 26, versículos do 17 ao 30, o evangelista explica que no primeiro dia dos ázimos, o que era esta festa dos pães ázimos? Era uma festa judaica, em que os judeus comiam o pão sem fermento, e está diretamente ligada à Páscoa, que comemorava a saída apressada dos israelitas lá do Egito e as dificuldades associadas ao êxodo, quando Moisés libertou o povo lá do faraó, lá do Egito, e adentrou a deserto adentro, atravessando o Mar Vermelho de pés enxutos. Na verdade, a celebração da festa dos pães ázimos segura imediatamente ou antecipa imediatamente a Páscoa, faz com que a festa dos pães ázimos seja uma ponte para a Páscoa, e a Páscoa
ela era indissociável a esta festa. Primeiro, vamos entender a festa dos pães ázimos, não é? Que era uma comemoração, repito, lá da saída apressada dos israelitas do Egito e as dificuldades lá no êxodo, de tudo que eles passaram, o sofrimento. Era um tipo de antecipação, um tipo de ponte para chegar na Páscoa, que era a passagem da prisão para a libertação. E assim os discípulos também receberam instruções do Mestre Jesus para preparar a Páscoa. Já era outra Páscoa diferente. Era uma antecipação da passagem da morte para a vida. Era uma passagem desta vida. Era uma passagem de Jesus para o Pai, ou também mostrando a antecipação da nossa passagem para Deus. E o tempo de Jesus estava próximo naquele contexto, naquela vida, naquele mundo. Já o evangelista mais antigo, nos escritos, São Marcos, no capítulo 14, versículos do 12 ao 16, este evangelista São Marcos detalha que no primeiro dia dos ázimos, os discípulos, por orientação do Mestre Jesus, procuram o andar de cima da casa para a preparação da festa. Veja que algo iria acontecer ali, não é? O próprio Cristo institui a Eucaristia, o corpo e o sangue de Jesus. Ali, presença real, confirmada. Fazer isto em memória de mim até a consumação dos tempos. O evangelista Lucas, no mesmo episódio da festa dos pães ázimos, ele coloca mais alguns personagens, como o próprio Pedro e João, que têm o objetivo de preparar a Páscoa. Veja que existe, já falei, a Páscoa dos judeus e esta nova Páscoa aí que mostra aquela Páscoa da passagem do nosso Mestre Jesus. Em João capítulo 13, versículo 1, o evangelista mostra a Páscoa do Cordeiro, a última ceia de Jesus com seus discípulos, e detalha ainda mais e mostra o lava-pés, que é antes da festa da Páscoa e da instituição da Eucaristia. Esta Eucaristia que tem a presença real do corpo e do sangue de Jesus. Não é um símbolo, e sim a presença real. João afirma, no capítulo 17, versículo 26, eu lhes dei a conhecer o teu nome, e lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que amastes esteja neles e eu neles. Assim, desse jeito, Jesus ainda não era conhecido na forma de alimento do corpo e da alma. Um Deus que era alimento, era loucura para a dimensão humana, sem explicação. Só através da fé a igreja vai entendendo melhor, depois dos Atos dos Apóstolos, tendo um maior entendimento. Não é? Jesus se dá a conhecer. Lembre que no Antigo Testamento não conheciam Deus dessa forma que o povo do Novo Testamento começou a experimentar, começou a conhecer Jesus, que é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, com a intimidade maior. No Antigo Testamento é um Deus oculto, que não mostrava, que não mostrou a sua face. E no Novo Testamento, Deus mostra, Deus mostrou a sua face. Já o apóstolo São Paulo, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 ao 26, reforça que ele mesmo recebeu do Senhor, que naquela noite Jesus tomou o pão e disse, depois de dar graça, isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Ele falou, ele afirmou, e tomou o cálice e disse, todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim, e que o cálice é a nova aliança em meu sangue. Veja que depois destes relatos,
A Escritura afirma, ela lá no Novo Testamento, através dos evangelistas que eu citei, através do apóstolo Paulo, eles confirmam que receberam, segundo Paulo, do próprio Jesus, não é? Esta afirmação. Para que os cristãos católicos duvidarem? Por quê? Não é? Cabe a mim, cabe a você acreditar nesta afirmação através da fé e da própria crença que ele deixou para cada um de nós. A fé precisa de vivência, precisamos ter uma vivência, alimentar a fé, acreditar nas palavras do Mestre Jesus e não duvidar. Continuaremos esta abordagem no próximo na próxima parte. Até lá. E não deixem de acessar, de procurar no Café Católico os temas que vocês desejam. Até lá.